Graça e paz, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de estar trazendo para vocês uma história que tem tudo a ver com os dias em que nós estamos vivendo. A história fala sobre um rato que vivia numa fazenda e todos os dias ele tinha o costume de visitar a cozinha daquela casa. Conta a história que os donos notaram a visita de um certo ratinho e resolveram colocar uma ratoeira naquela casa. O ratinho, certa noite, quando foi fazer uma das suas visitas na cozinha, ele viu aquela ratoeira e, assustado, ele correu, desesperado, sem saber o que fazer, porque ele havia notado que havia um problema naquela casa. Sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, ele lembrou que havia os seus amigos e ele teria que contar este problema para alguém. Ele não poderia carregar isso só para ele. E aí ele correu até o galinheiro, encontrou ali a senhora Galinha e falou para ela: senhora Galinha, eu preciso lhe contar algo de muito importante. E ela ali ficou assustada e perguntou: o que foi, seu rato? O que foi? O que você tanto quer me falar? E ele falou para ela: olha, há um problema na casa. Que problema, seu rato? Há um problema na casa. Existe uma ratoeira na casa. Ela virou para ele e falou assim: olha, pelo que eu saiba, ratoeira não é para pegar galinha. Então o que eu tenho a ver com isso? O rato ficou assustado, sem saber direito o que havia acontecido, porque de tanta indiferença daquela galinha. Mas ele, indo mais à frente, ele encontrou o porco. E aí ele falou assim: não, com certeza o meu amigo porco há de me compreender, ele há de me ouvir. E aí ele relatou para o porco: seu porco, há um problema na casa. E o porco perguntou para ele: o que foi, rapaz? Por que você está tão nervoso? E ele falou assim: olha, seu porco, há um problema nesta casa. Que problema é este? Eu vi uma ratoeira na casa. Meu amigo, eu já tenho problema demais. Ratoeira não é meu problema. Eu não tenho nada a ver com isso. Mais uma vez o rato ficou desesperado, sem saber o que fazer. Será que ninguém se incomodava com o que ele estava passando? Será que ninguém havia notado o tamanho do problema que ele viu ali naquela casa? E aí, chegando mais à frente, ele encontrou a vaca. E ele falou: senhora vaca, não é possível que ninguém me entenda. Não é possível que ninguém me ouça. Não é possível que ninguém compreenda o tamanho do problema que há nesta casa. E ela falou: o que é, meu amigo, desta vez? Eu já estou com um problema demais na minha cabeça e você vai querer me colocar mais um problema? Não, mas a senhora não está entendendo. Não, eu não quero entender. Eu já tenho muito problema, resolva os seus. Aquele rato saiu dali desesperado, desanimado, e foi se esconder em algum lugar. Uma certa noite, a dona da casa se levantou pela madrugada porque tinha ouvido o barulho da ratoeira desarmando. Quando chegou ali, ela, sem necessidade de acender a luz, pois estava acostumada com o escuro, quando ela chegou ali na cozinha, ela deu um grito muito alto, porque ela sentiu a picada na perna. O seu esposo levantou desesperado, correu até a cozinha para ajudar, acendeu a luz, e quando ele acendeu a luz, ele viu que havia uma cobra presa pela cauda ali e havia picado a sua esposa. Desesperado, ele pega a sua esposa nos braços, leva até o hospital, e o médico trata dos ferimentos e avisa para ele: olha, essa ferida é muito grave. O médico passa a medicação, passa as instruções, e aí aquele fazendeiro leva a sua esposa para casa, preocupado com o que fazer, como tratar da sua esposa.
Ele pensa, poxa, o médico me pediu para dar uma comida leve para minha esposa. E aí ele começa a olhar e procurar o alimento e ele percebe, ele lembra que há uma galinha no galinheiro. Ele vai lá, pega aquela galinha, prepara uma canja e serve a sua esposa. Mais tarde, chegam os parentes da sua esposa para fazer uma visita, pois souberam da notícia. Quando chegaram lá, o marido ficou preocupado, sem saber também o que fazer, sem saber como servir, como atender os seus parentes. Aí ele lembrou que havia um porco no chiqueiro. Ele imediatamente corre, vai até o chiqueiro, pega aquele porco, prepara uma bela de uma feijoada e serve para os parentes. A dona Vaca, olhando, falou assim: meu Deus, o que está acontecendo? Que confusão é essa que está acontecendo nesta casa? Pouco tempo atrás estava a galinha e o porco aqui e agora eles já não existem mais. O que está havendo nesta casa? Alguns dias depois, aquela mulher não aguentou os ferimentos e veio a falecer. Foi feito um velório. Os vizinhos daquele fazendeiro compareceram no velório e havia muita gente, todos ali prestando condolência, dando os pesos, os sentimentos. Mas aquele fazendeiro ficou preocupado com uma coisa: como ia servir aquelas pessoas, pois não havia nada. E aí ele lembra que existe uma vaca. E ele falou assim: olha, o único jeito é eu fazer um churrasco para atender essas pessoas. Aquele ratinho olha de onde ele estava escondido e fala: eu não disse que havia um problema nesta casa? Eu não falei que havia um problema nessa casa? Eu não sei aonde está o problema na tua casa. Mas assim como esta história, certamente há um problema na casa. E esse problema só pode ser resolvido quando todos derem a importância que ele realmente merece. Às vezes, alguém percebe o problema na casa, mas outras pessoas acham que não tem nada a ver. O que vai interferir na minha vida? Eu quero te dizer que se há um problema na sua casa, eu quero que você sente agora, procure os que estão envolvidos neste problema e resolva este problema em nome de Jesus. Pois aquela família estava bem. O ratinho percebeu que havia um problema na casa e em poucos dias já não havia mais a esposa, já não havia mais a galinha, já não havia mais o porco, já não havia mais a vaca. Eu quero dizer que hoje parece que tudo está bem na sua família, mas amanhã, se você não resolver o problema de hoje, a sua família pode se dissipar. Então não dê espaço, não dê brechas para que Satanás venha minar a tua casa. Entra no propósito, chama a tua família e vença a batalha no nome de Jesus. Amém.